Então ele quer justamente o seguinte: calcule a inércia rotacional de uma haste sólida, uniforme de inércia M e comprimento L, em torno de um eixo perpendicular ao eixo longo da haste passando pelo centro de massa. Então nesse ponto aqui tem um eixo de rotação e esse eixo sai do plano do quadro. Eu quero saber qual é a inércia rotacional dessa barra. Para fazer isso a gente usa, como é um objeto extenso e contínuo, a inércia rotacional ela é integral de r ao quadrado vezes dm. Então, esse dm está representado aqui na figura, nesse ponto aqui. Então, esse daqui é meu elemento de massa, dm. Esse dm, a gente vai dizer que ele é uma densidade linear vezes dx. Quero dizer com isso que lambda é uma densidade. Lambda é massa por unidade de comprimento. Infinitesimalmente, eu posso dizer que esse lambda é um dm dividido por dl, ou seja, é a massa por unidade de comprimento. Então, essa inércia rotacional aqui vai ser integral de r ao quadrado de lambda dl. Esse dl está ao longo do eixo x. Essa distribuição de massa está ao longo do eixo x. Então, esse dl aqui, na verdade, ele é um dx. E o r ao quadrado vai ser um x ao quadrado, porque toda a distribuição está ao longo do eixo x. Então, esse I0 aqui vai ser integral de x ao quadrado de lambda dx. Só que lambda é constante. Ele fala que a barra é homogênea. Lambda é constante. É uma distribuição homogênea. Então, distribuições homogêneas, esse lambda ele pode sair da integral. Ele não é uma função de x. Então, isso aqui vai ficar lambda de x2 dx. Agora, quais são os limites de integração? Eu vou integrar a barra de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Veja que o eixo ele é um ponto de simetria. Ele está aqui nesse ponto. Então, eu vou integrar esse dx, ele vai varrer daqui, dessa extremidade aqui, de menos L sobre 2. Deixa eu desenhar aqui. Menos L sobre 2, até esse ponto aqui, que é L sobre 2. Quer dizer, então, eu estou varrendo esse dm, desse ponto, até a outra extremidade. Então, eu vou fazer essa integral aqui. Então, esse I0 vai ser lambda. Integral de x ao quadrado dx é 1/3 de x ao cubo, de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Então, essa inércia rotacional em torno desse eixo vai ser lambda sobre 3 de L ao cubo sobre 8 mais L ao cubo sobre 8. Então, esse I0 aqui vai ficar L sobre 24 vezes 2L ao cubo. Então, essa inércia rotacional vai ficar lambda L ao cubo dividido por 12. Mas o que é lambda? Lambda para a barra toda é M dividido por L. Então, I0 vai ficar lambda ao cubo vezes M dividido por 12L. Então, essa inércia rotacional é igual a 1/12 mL ao quadrado. Então, essa é a inércia rotacional de uma barra que gira em torno de um eixo que passa pelo centro de massa. E se eu quisesse mudar o eixo, Teorema dos eixos paralelos. Quem vai fazer mecatrônica, engenharia mecânica, engenharia biomédica, vai precisar calcular essas coisas. Engenharia biomédica também. Porque todos os braços e pernas, eles giram em torno de pontos fixos. Então, os braços e pernas, eles produzem um momento angular, logo eles têm uma inércia de rotação. Então, mecatrônica, construir robôs,
Então você tem que estudar essas articulações. Então você tem que calcular essas inércias rotacionais em torno de eixos diferentes. Então veja, eu sei que o momento angular, o momento de inércia da barra em relação ao centro de massa é 1,12 ml ao quadrado, em torno desse ponto. Né? E se eu quiser agora calcular em relação a esse pivô aqui, né? Então esse daqui é o centro de massa. Eu aplico o teorema dos eixos paralelos. Então em torno do ponto P, que é esse ponto P aqui, vai ser a inércia rotacional do centro de massa mais m d ao quadrado. O que é d ao quadrado? É essa distância aqui, entre os dois eixos paralelos. Né? Então, esses dois eixos aqui. Então, IP, em torno do novo eixo, vai ser 1,12 ml ao quadrado, mais m L sobre 2 ao quadrado. Porque d aqui é a distância entre os dois eixos. Né? Então, é L dividido por 2. Então, IP... Aí, se a gente fizer aqui as contas, vai dar 1/3 de ml ao quadrado, que foi que eu usei lá para atleta, né? Na barra simétrica. Então, o teorema dos eixos paralelos é importante porque eu não preciso fazer a integração toda. Então, se eu tenho um eixo, por exemplo, se eu tenho um eixo passando aqui, né? Eu não preciso calcular a integral para esse eixo. Eu calculo para o centro de massa, que é mais fácil, que é simétrico, né? E depois eu aplico o teorema dos eixos paralelos, que é esse teorema aqui. E tenho a inércia rotacional em torno de um novo eixo. Agora, o que é mais fácil girar? É mais fácil girar a barra em torno desse ponto? Ou é mais fácil girar a barra em torno desse ponto? Qual será mais fácil de girar? O que vocês acham? No centro de massa. No centro de massa. Então, quando você sabe o centro de massa, você sabe que a rotação em torno desse eixo vai ser menor. Então, a energia cinética em torno do centro de massa aqui, né, é 1/3, energia cinética. A energia cinética é meio de 0 ômega ao quadrado. Então a energia cinética vai ser menor em torno do centro de massa. Então, você despende menos energia quando seus objetos giram em torno do centro de massa. Então quando você quer fazer a cambagem, o alinhamento das rodas do carro, você o faz porque se ela estiver fora do eixo, além de comer o eixo de rotação, você diminui a energia que você vai transmitir aos eixos, às rodas, né? Porque quando ela gira em torno de um eixo de simetria, que é o eixo do centro de massa, a energia que você transfere para esse sistema é menor. Tá bom? Então, fiz só preço para barra, existem outros exemplos aí no PDF, tá? Nos livros de texto de vocês tem outros cálculos de inércia rotacional. Vou pedir para vocês que procurem fazer esses outros exemplos e a gente continua na próxima aula.